Olá, meu nome é Júlio Vaz e hoje nós vamos falar sobre o crime do artigo 339 do Código Penal, que cuida do crime de denunciação caluniosa. Estamos olhando para um crime contra a administração da justiça. O tipo penal traz a seguinte redação: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. A gente observa aqui no crime de denunciação caluniosa que, extraído os instrumentos que se pretende dar causa à instauração, que nós ficamos dar causa à instauração, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Teremos então uma imputação de um crime que quem faz a denunciação sabe que aquela pessoa a quem ela está imputando é inocente. Essa figura merece que a gente faça uma recordação. A gente vai recordar aqui com os senhores do crime complexo. Nós temos o crime complexo em sentido estrito e o crime complexo em sentido amplo. Não é o caso aqui da denunciação caluniosa o crime complexo em sentido estrito. No crime complexo em sentido estrito, o tipo penal será formado por condutas já descritas em 2 ou mais tipos penais. A exemplo, poderíamos recordar do crime de extorsão mediante sequestro, onde os senhores têm, para formar o tipo de extorsão mediante sequestro, a extorsão, que já está descrita no artigo 158, e o sequestro, que está descrito no artigo 148, todos do Código Penal. Quando reunimos as condutas da extorsão e do sequestro, criamos o crime complexo em sentido estrito, que é o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal. Vamos verificar que a denunciação caluniosa, para alguns autores, compõe o que se chama de crime complexo em sentido amplo. No crime complexo em sentido amplo, nós temos um tipo penal formado por uma conduta que já está descrita em uma figura penal e por outro fato que por si só não é criminoso. Então, ao reunir aquela conduta já descrita em um tipo penal e o outro fato que por si só não é criminoso, encontramos o crime complexo em sentido amplo. Vamos verificar aqui o caso da denunciação caluniosa. Temos as ideias previstas no crime de calúnia. Afinal, a lei fala imputando-lhe crime de que o sabe inocente. E temos ainda o denunciar. Ora, denunciar por si só, querendo moralmente ajudar as autoridades públicas, é um dever moral de todos nós. Mas quando reunida com a ideia de estar imputando o crime de que o sabe inocente, estamos diante do crime complexo em sentido amplo. Observe, temos doutrinadores que apoiam este pensamento e trabalham, como Júlio Fabrini Mirabete, admitindo o crime complexo em sentido amplo na figura do artigo 339. No entanto, temos outros doutrinadores, como Fernando Capês, que entendem que a figura da denunciação caluniosa não é um crime complexo, pois o crime complexo está sempre voltado àquele crime formado por condutas descritas em 2 ou mais tipos penais. Deixando de lado a questão do crime complexo em si, vamos passar a observar que o artigo 339
possui um objeto jurídico. O objeto jurídico direto e um objeto jurídico indireto. O direto, também chamado de primário, é o interesse da justiça. Então temos o interesse da justiça no crime de denunciação caluniosa. O Estado tem que prestar a justiça. E lógico, se alguém lhe leva informações falsas e informações incorretas, isto perturba a formação da justiça. De forma indireta, também chamado de objeto jurídico secundário, temos a honra da pessoa que será denunciada. Afinal, ela não praticou crime nenhum ou não praticou conduta nenhuma, mas está sendo denunciada pelo sujeito ativo deste crime. Falando em sujeito ativo, é possível observar na leitura do tipo penal a inexigibilidade de qualquer qualidade especial. Se não há uma qualidade especial para o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Estamos diante, na denunciação caluniosa, de um crime comum. A gente observa que no polo passivo nós vamos encontrar também um sujeito passivo primário e um sujeito passivo secundário. Da mesma forma que olhamos para o objeto jurídico, falando dos interesses da justiça, vamos encontrar como sujeito passivo primário o Estado, aquele que é o responsável por prestar justiça. Agora, quando olhamos para aquele bem jurídico secundário, que é a honra da pessoa denunciada, encontramos um sujeito passivo secundário, que é a pessoa acusada. Neste caso, é necessário estabelecer que, para se reconhecer o crime do artigo 339, denunciação caluniosa, é necessário que a vítima seja pessoa determinada, individualizada. Não é possível se fazer denunciação caluniosa sem estabelecer quem é o autor da prática que se aponta na denúncia. A gente vê que esse tipo penal fala em dar causa. Dar causa é provocar, motivar. Bom, mas dar causa, provocar, motivar o quê? A investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Um destes instrumentos terá que ser instaurado em razão da denunciação realizada, e assim nós teremos a figura da denunciação. Como isto pode ser realizado? De qualquer forma. É possível se fazer a denunciação através da queixa. Como é possível realizá-la? Pela representação. É possível ocorrer também a denunciação caluniosa pela ideia da informação oral à autoridade, que inclusive é a mais típica. Nosso sujeito ativo, querendo fazer esta denunciação inverídica, procura a autoridade policial em um plantão policial e, de forma oral, faz a informação falsa para aquela autoridade. Observamos que a imputação de crime deve ser de fato determinado. O fato deve ser estabelecido, bem como a autoria que o denunciante imputa. No entanto, este fato, embora seja determinado, pode ser um fato real, como pode ser um fato ficto, criado pelo denunciante. O denunciante está inventando. Observo que a imputação tem que ser de fato criminoso, tem que ser de crime. Se a imputação for de uma prática contravencional, nós estaremos na figura privilegiada, prevista aqui no artigo 339, no parágrafo 2º. A gente observa
que no que se refere ao elemento subjetivo deste crime, estamos diante do dolo direto. Porque o denunciante sabe, o denunciante tem ciência de que o denunciado é inocente. Diz a lei de que o sabe inocente. Então o denunciante tem ciência, conhecimento da inocência do sujeito passivo da denunciação caluniosa. A doutrina formou algumas ideias onde ela afasta a prática da denunciação caluniosa. Num primeiro momento, temos que observar que não podemos confundir a prática da denunciação caluniosa com a ideia daquela conduta de quem oferece os elementos que tem conhecimento para as autoridades públicas, porque este age de forma moralmente correta, aquilo que ele sabe, não aquilo que ele sabe não ser verdade, mas aqueles elementos que ele conhece, que lhe chegaram ao conhecimento, ele leva à apreciação da autoridade. Na doutrina, existem aqueles que entendem que se o fato denunciado já tem extinta a sua punibilidade, então não há que se falar em denunciação caluniosa. Bem como existem aqueles que entendem que se o fato denunciado está acobertado por uma causa excludente da ilicitude, também não temos como falar em denunciação caluniosa. Lembrando com os senhores, são causas excludentes da ilicitude: a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Observamos ainda que a doutrina tem mencionado que nos crimes de ação penal privada só poderá ser sujeito ativo do crime de denunciação caluniosa a vítima, o ofendido, porque só ele pode dar início a um procedimento. Ele é o detentor do direito de decidir nos crimes de ação penal privada. Isso nos faz lembrar que também na denunciação de um crime de ação penal pública condicionada, só quem pode representar pode ser o denunciante. Assim vem entendendo a nossa doutrina. Vamos observar com os senhores que essa prática delituosa não faz qualquer previsão de figura culposa. E acrescento, quando falei do elemento subjetivo, que era o dolo direto, porque ele sabe, ele tem ciência de que aquela pessoa não é o autor do crime. Não admitimos denunciação caluniosa com dolo eventual. Ou seja, se alguém nos traz a informação dizendo, olha, eu suspeito que fulano seja o autor do crime, e ele apenas tem a suspeita, podendo então achar que pode ser que ele seja, ou pode ser que não seja ele o autor da conduta, a imputação feita, a denunciação realizada não constituirá crime de denunciação caluniosa. Então não cabe a prática da denunciação caluniosa com dolo eventual. Quando este crime está consumado, a consumação do artigo 339 ocorre com a efetiva instauração de qualquer um dos procedimentos que foram mencionados, que estão previstos no tipo penal. Com a efetiva instauração, o crime estará consumado. Nesta prática, a tentativa é admissível. Admite a doutrina a ocorrência da tentativa.
Vale lembrar aos senhores que nós possuímos no sistema um outro crime que alguns confundem aqui com a questão do artigo 339, que é o crime previsto no artigo 340, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. Observamos que na comunicação falsa de crime ou de contravenção, sempre teremos um crime imaginário ou uma contravenção imaginária e sempre estará sendo atribuída a uma pessoa indeterminada. Volto a lembrar, na denunciação caluniosa, o fato denunciado pode ser determinado, tem que ser, melhor dizendo, determinado, podendo ser verdadeiro ou ficto, imaginário. E a pessoa a ser denunciada sempre será a pessoa determinada, individualizada. Observo que no crime do artigo 340, crime imaginário atribuído à pessoa indeterminada. Vamos verificar uma questão muito discutida pela nossa jurisprudência, que é o fato de ser para apurar uma prática de denunciação caluniosa, é necessário o arquivamento do inquérito policial ou a absolvição no processo. Então alguém fez uma denunciação caluniosa. Para se apurar se houve denunciação caluniosa, aquele inquérito, aquela investigação policial que foi instaurada teria que estar arquivada, ou aquele processo que foi instaurado terá que estar concluído e o agente absolvido da prática que lhe era imputada? Observo, vamos ter as duas correntes, tanto na doutrina como na jurisprudência, sendo que tem entendido a maioria a desnecessidade de se aguardar o arquivamento ou absolvição em razão daquilo que foi instaurado para a apuração de uma denunciação caluniosa. Sendo a denunciação caluniosa crime de ação penal pública incondicionada, havendo os elementos necessários para iniciar-se uma busca de responsabilização, ela poderia ser iniciada. Discute-se também sobre a existência de concurso de crimes entre denunciação caluniosa e calúnia. Vamos observar que as condutas que poderíamos mencionar com a ideia de calúnia estão previstas como elementares da denunciação caluniosa, ou seja, não há concurso de crimes entre denunciação caluniosa e calúnia. O sujeito ativo irá responder apenas por denunciação caluniosa. Este tipo penal faz a previsão ainda de 2 parágrafos. Vamos observar a redação do parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. O parágrafo 1º estabelece para a gente circunstância específica de aumento de pena, determinando que a pena seja aumentada da 6ª parte. Observo que esta circunstância específica olha para 2 situações. O agente da denunciação se serve de anonimato ou se serve de nome suposto. O anonimato, ele é vedado até por nossa Constituição Federal. Não admitimos a ocorrência do anonimato e por esta razão, na denunciação caluniosa,
a pena será majorada, aumentada. O nome suposto gera uma situação ainda mais dificultosa, pois, através de utilização de um nome falso, busca dar-se uma credibilidade à denúncia, que, quando vem apócrifa, sem cabeça, já nos traz a ideia de algo que não tenha veracidade. O parágrafo 2º do artigo 339 diz o seguinte: a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Ora, toda vez que a denunciação se refere a uma prática de crime, estaremos lá no caput do artigo 339. Toda vez que a denunciação referir-se a uma contravenção penal, estamos aqui no parágrafo 2º do artigo 339, que é uma figura privilegiada. A gente tem que observar que a contravenção é inclusive conhecida na doutrina como delito anão, porque é de menor intensidade, fere os bens jurídicos de menor relevância e tem penas, por esta razão, também menores, como a questão da prisão simples ou da multa. A gente vai observar, então, que nesta figura privilegiada, circunstância específica de redução da pena, a gente diminui a pena da metade. Então, os senhores têm aqui notas realizadas em relação ao crime de denunciação caluniosa. Artigo 339. Muito obrigado por sua atenção.